Olá, qual a qualidade do alimento que chega na sua mesa? Quando você consome esse alimento, você está reproduzindo que tipo de relação com quem produziu, com você que compra? Ou seja, que relação social acontece aí e que relação que se estabelece e que é reproduzida com o meio ambiente? Você já parou para pensar sobre isso? Que modos de produção existem no campo e na cidade para que esse alimento chegue até você? O projeto Vozes de Gaia quer ouvir mulheres que se relacionam, produzem, comercializam e pensam, pesquisam sobre o alimento que chega até nós. São cosmovisões sobre a agroecologia, a agrofloresta, numa perspectiva da inclusão e da saúde, feita por mulheres que se relacionam com a terra, seja produzindo, seja pensando-a de uma maneira solidária e harmônica. Porque a gente pode aprender pelo amor, a gente pode aprender pela dor. Infelizmente, nesse momento, nós estamos aprendendo pela dor. Mas o que eu acrescentaria é que essa dor seja o humus de um novo desafio. Olá, hoje a gente está aqui com a Regina Fittipaldi. A Regina é arquiteta e urbanista. Ela é também pós-graduada em gestão ambiental e cidades, né? E ela é pró-reitora de meio ambiente da Unipaz de Brasília. É um prazer te receber, Regina. E você poderia começar assim, falando um pouquinho da sua história em relação ao meio ambiente, como que esse tema, assunto, paixão entrou na sua vida? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada por estarmos juntas nesse momento. É uma honra para mim estar fazendo parte e ter esse espaço para compartilhar, né, as coisas que a gente anda pensando em fazendo. Eu gosto muito dessa sua ideia, porque o item mais importante do meu currículo, você não falou, mas que eu sou mãe de Adriana e Eduardo e avó de Isabela, Gabriel e Cael. O meu olhar começou a partir da minha amamentação. Quando eu comecei a amamentar minha filha, que eu senti, né, que eu tinha a nutrição que ela precisava, né? Então eu comecei a olhar que, assim, na verdade, esse feminino que eu estava representando, amamentando e nutrindo a minha filha, era o feminino que eu tinha recebido das minhas ancestrais, da minha ancestralidade, né? E que eu recebia no cotidiano da Mãe Terra, da Terra. E aí eu comecei também a perceber, numa perspectiva de uma ecologia humana, o quanto que a nossa sociedade era fragmentada em relação a essa questão dessa nutrição tão essencial de um bebê, né? Porque eu olhava em volta e via, porque eu dei um grito de liberdade e falei, agora a minha prioridade é a minha maternidade. Então, eu tive condições, por ser arquiteta, ter meu próprio escritório, de começar a trabalhar em casa. Então, eu amamentei minha filha até 1 ano de idade e pude estar com ela, mas eu via que a maioria das mulheres tinha que parar de amamentar com 3 meses, tinham que ficar longe do bebê, entende? Então, isso começou a me abrir os olhos para essa fragmentação entre o ser humano na origem, que é a perpetuação da espécie, a nutrição do futuro da humanidade, que são os nossos filhos, né? E o quanto que a sociedade privilegiava outros valores. Aí veio a Eco 92, né? E aí, então, eu comecei a prestar atenção no que estava sendo dito, e aí eu comecei a construir uma crítica sobre a minha própria produção como arquiteta e urbanista. Então, foi aí que eu fui fazer a formação holística de base na Universidade da Paz, que se descortinou diante de mim, então, a abordagem transdisciplinar, onde a gente trabalha para a paz nas 3 ecologias. A ecologia individual, que é a paz consigo,
a ecologia social, da paz com o outro, com a sociedade, né? Sociedade aqui compreendida não apenas nas relações ser humano com ser humano, mas compreendida na relação ser humano com toda a teia da vida, né? E a paz com a natureza, com o meio ambiente. Eu queria que você falasse, então, um pouquinho sobre os projetos que você realiza dentro da Universidade da Paz, que é a Unipaz, né? E como que esses projetos dialogam com as agendas ambientais? A Universidade da Paz, nós existimos dentro de uma unidade de conservação, uma ARIE. Né? A ARIE é uma sigla do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que significa Área de Relevante Interesse Ecológico. Então, assim, dentro dessa máxima de pensar globalmente e agir localmente, nós começamos a voltar o nosso olhar sobre esse recorte de cerrado, sobre esse mananciar, esses corpos hídricos, né? Então, nós começamos um trabalho junto a essa comunidade e criamos um coletivo que se chama Movimento Diálogos, no plural, Diálogos, da área LGBT, por uma gestão participativa. E essa comunidade é uma comunidade muito diversa, muito linda, porque nós temos 2 escolas rurais, nós temos a presença do Estado na Secretaria de Agricultura, nós temos os produtores rurais, como eu já falei, e temos o Combinado Agrourbano de Brasília, que foi uma experiência, né, criada em 1984 pelo então governador José Aparecido, tipo uma reforma agrária, onde as pessoas têm uma cidade onde elas convivem, e, ao mesmo tempo, as chácaras para desenvolverem produção agrícola. Desde o começo, a gente teve claro que seria muito interessante a gente dialogar, promover diálogos de saberes. Então, trazemos reflexões sobre agricultura familiar, sobre agricultura orgânica, sobre manejo de água, sobre por que aquela área é de relevante interesse ecológico, né? E aí, então, nós vimos que esse coletivo que se restringia a esse território ainda não era o bastante para frear tentativas de grilagem de terra, de ocupação irregular. Então, nós identificamos que poderíamos reivindicar do Estado o apoio com a criação de um conselho gestor. E o protagonismo da comunidade é o mais bonito de tudo, sabe? Porque você sente que, a partir de uma consciência de território, como que as pessoas vão despertando para os seus próprios potenciais. Graças a esses projetos que a gente vem realizando, nós conseguimos preservar ali uma área, né, de extrema relevância para o Distrito Federal, porque hoje, depois da crise hídrica de 2016, o Lago Paranoá de Brasília, que antes a vocação dele era mais para lazer, para contemplação, passa a ser de abastecimento de água para a capital. E os 2 únicos córregos com qualidade hídrica para o braço sul do Lago Paranoá nascem na nossa unidade de conservação. Isso me lembra a ideia desse projeto que a gente está trabalhando, chamado Vozes de Gaia, né? Nesse sentido, você pensa aí, a partir desses projetos que vocês foram construindo dentro da Unipaz, você pensa que nós habitamos um planeta assim, que é inanimado, ou, de fato, a gente é parte de um organismo vivo, assim, bem dentro dessa ideia de Gaia, organismo vivo? Como é que você pensa isso? Bom, se a gente for remontar a construção do planeta Terra, a gente vai ver que tudo o que move é sagrado, em primeiro lugar. E esse sagrado se manifesta concretamente. Que se a gente pensar que, por exemplo, hoje você tem um beija-flor, você tem uma flor de maracujá, você tem eu, meus netos, e nós todos temos como ancestrais dinossauros,
grandes animais, né? Inclusive, o Leonardo Boff, no seu livro A Voz do Arco-Íris, ele diz uma coisa linda, ele diz assim, que a Terra, no seu processo extraordinário de interretroconexões, promovendo diálogos entre minerais, entre animais, entre plantas, entre seres, ele, há 4 bilhões de anos atrás, ele resultou numa espécie que é a humana, né? Que é a forma com que a Terra pensa, sente como humana. A gente excluiu a subjetividade dessa construção. E o que a gente está vendo agora com a biologia molecular, com todo esse avanço da ciência, é que essa subjetividade ela está presente em toda a expressão de vida. O planeta Terra é esse grande feminino que dialoga com os masculinos e que engendra toda essa forma de vida que a gente vê nessa imensa biodiversidade. Nós somos o resultado de um encontro de DNAs que formam uma cadeia, de um encontro feminino-masculino, né, de um esperma e um óvulo, e essa troca de informações, essa troca de experiências biofísico-químicas geram o bebê, o ser, né? O Humberto Maturana, no seu livro Árvore do Conhecimento, ele diz o seguinte, que todos nós temos em nós uma célula ancestral para além do humano e da subjetividade. O que a gente guarda? A gente guarda também aspectos muito sutis, a resiliência, por exemplo, né? A capacidade de adaptação a mudanças, a nossa reverência à diversidade, até como um vetor de existência, porque a gente sabe que quanto mais diverso é um cenário, é um ecossistema, tanto mais força ele tem para lidar com as intempéries, com os desafios, com as transformações, né? O que mais tem? A gente tem a ousadia, inteligência, criatividade, ele tem equilíbrio, ele tem harmonia, ele tem uma ousadia, ele tem esperança, tem confiança, né? Confiança nos processos, confiança nas histórias. Então, nós somos seres históricos, e é isso que eu acho importante, a partir dessa convergência de diálogos. Então, nós somos seres dialógicos na raiz, somos seres de pertencimento, né? Nós somos seres de pertencimento. E esse pertencimento não se restringe à espécie humana, mas ele dialoga com todas as outras espécies que nos fazem ser, que nos permitem ser, né? E com as quais coexistimos. Parece que a nossa cultura contemporânea é uma cultura do não pertencimento a essa terra, né? Assim.
Olha, eu acho que esse momento civilizatório nosso é um momento muito especial. Nós estamos vivendo um momento que os gregos, já que a gente falou em Gaia, Grécia, né? Os gregos, eles falam da palavra crise, que vem de cri, da raiz cri grega, que significa oportunidade. Então, nós estamos vivendo o resultado de uma crise de fragmentação. O professor Pierre Weil dizia, e esse é um dos fundamentos da Universidade da Paz, né, que uma das raízes do fato da gente não conseguir estabelecer uma relação de harmonia é decorrente dessa crise de fragmentação, onde a gente se sente separado do todo, né? Então, por exemplo, na nossa sociedade, nós criamos valores materiais, materialistas, que nos colocaram como fonte de felicidade o ter. Ter um carro, ter uma casa, ter a roupa da moda, usar aquele sapato e consumir. Consumir, consumir. Só que esse consumir não é externo. Ele começa a um consumo interno de você se um momento autofágico. Você começa ao invés de você colocar os seus talentos para o mundo, você começa a engolir os seus talentos, porque você tem que se encaixar num cenário de produção para poder corresponder a um sistema que quer que você compre, quer que você consuma, quer que você tenha determinadas prerrogativas de convívio social, né? Só que esses valores são valores que, ao invés de promover uma integração entre humanos, promove uma segregação entre humanos. Lamentavelmente, nós estamos aprendendo pela dor, porque a gente pode aprender pelo amor, a gente pode aprender pela dor. Infelizmente, nesse momento, nós estamos aprendendo pela dor, mas o que eu acrescentaria é que essa dor seja o humus de um novo jardim. Que tal a gente redesenhar? Que tal a gente redesenhar a nossa maneira de ser e estar com os outros irmãos e irmãs do planeta Terra? Sinceramente, eu acredito que nós podemos ser capazes de superar esse desafio, porque nós, como seres históricos, já enfrentamos situações muito desafiadoras e soubemos lidar com elas e ultrapassá-las. Entende? Então, eu acredito que agora nós temos condições de, através da ciência, integrando também essa consciência de solidariedade que eu vejo cada dia surgindo mais, né, nas pessoas, o amor não só entre humanos, mas aos animais, né? Você vê assim as pessoas compartilhando locais nas cidades e, pela ausência da presença humana, os animais estão circulando, estão voltando a aparecer. Então, quer dizer, isso são acenos de que, de fato, nós somos uma espécie entre espécies, né? Divinas na nossa constituição única. Né? Muito bem, Regina. Tem muitos ambientalistas que estão sendo criticados, né, há um certo tempo, especialmente por aqueles que defendem relações predatórias com a natureza e com o meio ambiente, né? As críticas vão no sentido de que esses ambientalistas defenderiam as reservas, por exemplo, as reservas como lugares intocados. Como é que você vê essa crítica? Como é que você pensa, assim, a defesa do meio ambiente, ela é contraditória diante da fome que existe por aí? Ou, na verdade, a gente está falando de discursos diferentes? Nós fomos condicionados a pensar a natureza fora. Porque a natureza... eu não gosto da natureza. Eu adoro a natureza. Como se você não fosse natureza. Atenção! Você é quem está nos seus ossos são os minérios daquela montanha ali, ó.
né? Quem está no seu sangue é a água que choveu na Amazônia e veio pelos rios voadores até o ponto de captação da sua companhia de captação de água para botar na sua torneira. Aquela chuva que choveu veio lá da Amazônia, foi uma evapotranspiração de alguma árvore por lá. Se nós humanos rompermos nosso pacto ético de relação com a natureza, com a Terra, nós não vamos fazer falta, não, gente. A Terra vai se ressignificar, ela vai se redesenhar, entende? Em outras espécies que, de repente, adotam uma convivialidade mais respeitosa. O mais importante nesse momento é a gente sair desse olhar antropocêntrico, né? Então, assim, como seres de pertencimento, todo lugar é um santuário e todo lugar é um lugar para o ser humano estar. Desde que este ser humano tenha consciência de que ele é um santuário dentro de um santuário. O convívio humano com a floresta, que eu vejo que está sendo duramente criticado, não é um convívio para um ser humano entrar na floresta e estabelecer uma relação de irmandade, de harmonia, de reverência, de convívio, conviver, viver com, mas sim é de olhar ali e dizer, opa, aqui tem veio de minério, vamos extrair. Traz o mercúrio, vamos botar aqui nesse rio, vamos tirar ouro, é o garimpo, né? Então, assim, todas essas coisas que a gente vê agora de defesa da floresta, não é da defesa da presença humana, é da presença humana predatória. E você acha que a gente consegue, e assim, você vislumbra possibilidades da gente mudar essa visão? Claro, eu digo isso a partir de mim. Eu mudei, eu me transformei nesse sentido. Eu abri minha mente, eu não tenho nada de especial. Então, se eu abrir minha visão, minha mente para compreender a irmandade entre os seres humanos numa outra perspectiva, eu acho que todos nós podemos fazer isso. Então, por exemplo, teve uma época aqui em casa, quando eu estava começando a construir o meu pensamento ecológico, eu comecei a me dar conta, falei, gente, espera aí, eu vou começar a coletar tudo que eu trago na minha compra que é não perecível. Em uma semana, eu tinha pilhas de bandejinha de isopor, junto com papel acetato, porque o queijinho que eu comprava vinha numa bandejinha de isopor, botavam um papel acetato em cima, botavam o queijo, botavam outro papel acetato, botavam aquilo embrulhado dentro de um saco plástico. Entende? Então, quer dizer, um produto que eu tinha que consumir em 4 dias gerava um lixo que ia levar, no mínimo, 300 anos para ser dissolvido com a natureza. A natureza não consegue reciclar produtos que ela não reconhece como pertencentes à teia da vida. Agora, nós temos que fazer pactos éticos de compromisso, de preservarmos o equilíbrio dinâmico entre todas as coisas. Você comentou que a parte mais importante do seu currículo é ter sido mãe e avó. Eu queria te perguntar se nessa Gaia, assim, que você está construindo, né, com toda a sua trajetória e todos os seus empreendimentos, o protagonismo das mulheres, ele é essencial. Eu diria, ontem nós conversávamos sobre isso. Modéstia à parte. Modéstia à parte. Então, para sintetizar, foi criado um grupo de mulheres chamado Rodas de Fiar,
Essas mulheres se encontram agora para pegar o algodão, para afiar, para conversar, para trocar ideias, para resgatar memórias, e com isso todo um processo de educação, de cuidado, de autoestima, né, de consciência de pertencimento, está se fortalecendo no seio da comunidade. Saberes que estavam pulverizados e que agora estão convergindo. Então, nós vamos empoderar nossas agroflorestas com essa produção do algodão, estamos conseguindo sementes crioulas. Então, quer dizer, é o protagonismo feminino, né? E elas identificaram que a titularidade deveria ir para o nome da mulher, e não para o nome da cabeça masculina do casal. Porque nas pesquisas que elas fizeram, eles viram o seguinte, que os homens, se eles decidirem mudar de profissão, eles vão embora. Eles largam a terra, largam a família, largam a propriedade. E, no entanto, as mulheres, pela gestão de território, a gestão de família, elas têm muito mais condições de preservar um compromisso, né? No movimento ambientalista, por exemplo, o protagonismo feminino é muito grande, né? E a criatividade feminina também, né? Então, a mulher, ela, além dela ter essa capacidade de aglutinar, de agregar, ela tem essa coisa de, olha, vamos fazer o doce, vamos fazer a manteiga, aí já inventa, vamos fazer o doce de baru, vamos fazer, aí já inventa um desenho bonito, vamos fazer a caixinha para enfeitar, para vender. Então, quer dizer, tem um processo de criação feminino. Que sonho que você tem para essa terra? Que sonho que você tem para suas netas, seus netos? Eu não sei se são meninos ou meninas, mas, assim, de uma relação diferente, ou, enfim, de uma nova relação com essa terra. Eu tenho uma neta, Isabela, e 2 netos, Gabriel e Kael, tesouros da minha vida. É que meus netos me ensinam muito. Eles parecem que já têm uma sabedoria. Então, eu vejo que essas gerações futuras, gente, tem muito para nos ensinar. Porque eles não têm determinadas prisões de expectativas que a gente tem, né? Meus filhos me ensinaram muito, né? E, assim, do ponto de vista dessa relação, dessa reverência na relação com a terra, né? Denunciando a questão do consumo, que eu, filha de uma educação consumista, né? Tive que me libertar de muitos pressupostos, né? E os meus filhos me ajudaram muito nesse processo. O meu sonho é um sonho de um futuro em que a humanidade se perceba na raiz da sua palavra. A palavra humanidade tem a mesma raiz latina de humus, filho da terra. E também a mesma razão de humildade, humus, humano, humildade. Então, assim, é esse pertencimento dessa grande família. Esse é meu sonho, né? E eu acredito plenamente que, integrando essa inteireza de ser que nós somos, e reconhecendo esse pertencimento, nós seremos capazes de redesenhar a nossa presença na Terra. Então, assim, meu desejo é, assim como eu herdei rios limpos para tomar banho de cachoeira, né, que eu vou para a Chapada, eu adoro a Chapada dos Veadeiros, e eu digo, gente, aquilo, graças a Deus, isso aqui é um parque, né? Ainda não contaminaram essas águas, não poluíram essas águas, pelo amor de Deus, não deixem o agronegócio chegar na Chapada, né? Então, assim, do mesmo jeito que eu tenho direito
de tomar um banho de cachoeira, de tomar um banho de mar, né, de respirar um ar puro. Eu gostaria que todas as gerações tivessem, né? Nós somos a Terra, somos todos filhos e filhas dela, né? Então, assim, essa ética inclusiva, que substitua uma ética de exclusão, que equivocadamente nós construímos, né? Então, é preciso que a gente traga a nossa alma para a economia. Não apenas a nossa cognição, o nosso desejo de resultado, de lucro, né? De domínio de uma espécie sobre a outra, mas que a gente possa estabelecer novos patamares de convivialidade harmoniosa, inclusiva, solidária, né? Eu acredito que nós, humanos, cada vez mais vamos trazer a consciência, né? É preciso trazer consciência, uma ciência com consciência e uma consciência consciência, sabe? Para que a gente possa fazer valer essa graça de sermos e estarmos, né, vivendo nesse planeta. A gente diz que se não tiver alegria e felicidade, não é sustentável, né? E o que a gente vê é que, de fato, essa é uma sociedade que faz feliz meia dúzia, um grupo, né, em detrimento de uma grande massa de pessoas que, nesse momento, atravessam tanta infelicidade. Será que é possível a gente ser feliz? Uma gota de felicidade num oceano de infelicidade? Acho que não. Acho que não é possível. E estabelecer uma cultura de paz, que não seja só entre humanos, mas que contemple, né, essa relação de todos os seres com todos os seres, uma grande fraternidade. Então, assim, eu digo que existem os direitos humanos, né, que nós precisamos conhecer quais são os direitos humanos. E que, ao conhecer os direitos humanos, a gente reconheça aquilo que os povos andinos colocaram na Carta Constitucional do Equador e da Bolívia, que são os direitos da natureza. A Carta da Terra é um pacto ético planetário, né, criado a partir da Rio 92, um pacto ético assinado por vários países do mundo, reconhecendo princípios e valores que são norteadores de um futuro harmonioso, sustentável, reconhecendo que a riqueza humana está no fato de sermos multirraciais, multiétnicos, multirreligiosos, multiculturais, né? E que essa convergência é que vai potencializar a presença humana na Terra, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é também uma convergência, né, que coloca 17 objetivos e que reverencia as mulheres, reverencia as crianças, reverencia a educação, a saúde, né, o saneamento, a alimentação saudável para todos. Então, são pressupostos, são documentos que nós já temos e que nós precisamos nos apropriar deles, dar o bastão da fala, o bastão do poder que a gente tem de conduzirmos a nossa própria vida e protagonizarmos em ações, né? Você sabe que você está separando seu lixo, você sabe que você está fazendo sua compostagem, você sabe que você não está comprando, não está alimentando a agricultura do veneno, mas que você está comprando uma agricultura orgânica, e você está apoiando os agricultores orgânicos, familiares, né? Então, você é um testemunho de si mesmo, de que você está fazendo a sua parte. Nós somos frutos de culturas. E agora talvez a gente esteja sendo convidado para uma cultura regenerativa do planeta. Todos nós juntos, né? Respeitando a diversidade cultural, a diversidade de credo, a diversidade de visão de mundo, porém todos numa perspectiva comum para esse desenho regenerativo, né? Então, se você me permite, eu gostaria de terminar com esse poema. Por favor, vai ser ótimo. É um poema do Rabindranath Tagore, né? Um poeta indiano antigo, né? E ele traz uma reflexão que eu acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Fizeste-me sem fim, pois este é o teu prazer. Continuamente esgotas esse pobre vaso para em seguida preenchê-lo com as águas vivas do teu amor. Levaste por vales e montanhas essa flautinha de bambu e nela sopraste tuas melodias imortais. Tu, Senhor de todos os céus, onde estaria o teu amor
se eu não existisse? Então, que a gente possa expressar essa infinitude, nos ressignificando nos novos tempos que eu sinceramente desejo que sejam tempos de abundância, tempos de esperança, tempos de felicidade, tempos de harmonia e de uma grande fraternidade. Muito obrigada. Que assim seja. Que esse sonho seja realizado. Gaia, sou Gaia.